professor Marcos de novo. Vamos resolver uma série de exercícios agora sobre velocidade relativa. Ó, vocês vão pegar o livro lá na página 58, tá? O livro número 1 de vocês. Lá na página 58, questão número 5. Atividade proposta, questão número 5. Dois carros de Fórmula 1 de 5 metros de comprimento correm em uma pista retilínea com velocidades uniformes, mas diferentes inicialmente. O mais lento está na frente, como mostra a figura 1. De quanto deve ser a diferença de velocidade entre os carros em quilômetros por hora para que a ultrapassagem ocorra durante um intervalo de tempo de 2 segundos? Então ele quer saber a diferença de velocidade entre os dois carros para que o carro de trás ultrapasse o da frente no intervalo de tempo de 2 segundos. Galera, a diferença de velocidade entre dois carros é uma velocidade relativa, né? Os dois estão andando no mesmo sentido. Então, se eles estão andando no mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles é a diferença entre eles, né? O maior menos o menor, o de trás menos o da frente, né? Se o de trás vai ultrapassar o da frente, é sempre a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Que página, só para confirmar? 58. Então, ó, temos dois carrinhos. Vamos supor que esse aqui é o primeiro carrinho. Vou fazer bem grotesco, tá, galera? Para vocês entenderem. Tá o primeiro carrinho. Vamos pegar o outro carrinho, vermelho. E tá o outro carrinho. E os dois estão andando no mesmo sentido, com velocidades diferentes. O de trás está mais rápido que o da frente. Então, o de trás está mais rápido que o da frente. Galera, para o carrinho A ultrapassar completamente o B, um pontozinho no final do carrinho A vai ter que andar toda a distância de A mais a distância de B, se eu for pensar de forma relativa. Então, se eu for pensar relativamente falando, eu vou fixar o carrinho B como se o carrinho B tivesse parado e apenas o A estivesse andando com velocidade relativa para B, entenderam? Então, a diferença entre essas velocidades seria a resposta que o exercício está querendo saber. Então, seria a velocidade de A e aqui a velocidade de B. Então, VA menos VB é o que o exercício quer saber, né? VA menos VB é a nossa velocidade relativa nesse caso. Entenderam? Porque os dois estão andando no mesmo sentido. Quais são as informações que o exercício nos forneceu? Olha, ele falou que o comprimento de cada carro é 5 metros. Então, o carrinho A, para ultrapassar completamente o B, ele vai ter que andar 5 metros, que é o próprio comprimento, né? Esse pontozinho no final de A tem que andar 5 metros, que é o próprio comprimento, mais 5 metros do carrinho B. Então, a distância total percorrida aí por A para que ele ultrapasse completamente B tem que ser 10 metros, né? Que é 5 de A mais 5 de B. Ele tem que andar 10 metros no total. Em quanto tempo ele tem que andar esses 10 metros? Segundo o enunciado, ele tem que andar esses 10 metros em 2 segundos. Entenderam? Então, a nossa velocidade relativa vai ser igual à variação de espaço sobre variação de tempo. Então, a nossa velocidade relativa, que é exatamente a diferença que ele quer saber, ó, a velocidade relativa vai ser igual à distância que ele vai andar, que é 10 metros, em 2 segundos. Então, a velocidade relativa vai ser igual a 5 metros por segundo. Só que o exercício ele não quer a resposta em metros por segundo. O exercício quer a resposta em quilômetros por hora. Então, nós temos que converter de 5 metros por segundo para quilômetros por hora. Então, de acordo com o macetezinho, né, que vocês já aprenderam, ó, de metros por segundo para quilômetros por hora,
daqui para lá, multiplica por 3,6. O contrário, divide por 3,6. Como eu quero converter de metros por segundo para quilômetros por hora, então eu vou pegar 5 e multiplicar por 3,6. Então essa velocidade relativa, que é a diferença entre as velocidades de A e B, seria 5 vezes 3,6. 5 vezes 3,6 é 18, né, galera? Então a velocidade relativa vai ser igual a 18 km por hora. Então a diferença de velocidade entre os carros A e B tem que ser de 18 km por hora para que A consiga ultrapassar B em 2 segundos. Isso foi a questão número 5. Ok, galera? Vamos fazer mais um. Tá, galera? Mais um, né? Vamos fazer a questão número 6, lá na página 58, dando sequência, tá? Nos exercícios da página 58. Uma 15. Duas motocicletas A e B partem simultaneamente do mesmo ponto com velocidades VA 6 metros por segundo, VB 8 metros por segundo. Qual a distância entre eles, em metros, depois de 15 segundos, se eles se movem na mesma direção e no mesmo sentido? Mais uma questão de velocidade relativa. Olha só, galera. Faz de conta que a bolinha A é a motocicleta A. E a bolinha B é a motocicleta B. Eles estão partindo... Ficou horrível esse desenho, né? Vocês vão pensar besteira, deixa eu mudar o desenho. Deixa eu mudar o desenho. Esquece as bolinhas. Que tá a motocicleta A. Então esse aqui representa a motocicleta A. Aqui, ó. E isso aqui é a motocicleta B. Galera, eles estão partindo com velocidades diferentes. Deixa eu ver aqui qual que é a velocidade de cada um, só para confirmar. A está a 6 metros por segundo. Então a velocidade de A é 6 metros por segundo. E a velocidade de B é de 8 metros por segundo. Ó. Em 15 segundos de movimento, qual que vai ser a distância entre A e B? Então, em 15 segundos de movimento, qual que vai ser a distância entre os dois móveis? Galera, como o móvel A está com uma velocidade menor que o móvel B, B vai partir na frente e vai se afastar de A. Só que B está se afastando de A com que velocidade? Qual que é a velocidade relativa de B em relação a A, ou de A em relação a B? Como os dois estão andando no mesmo sentido, a velocidade relativa seria VB menos VA. É sempre o maior menos o menor, tá? Então seria 8 menos 6. Então a velocidade relativa aqui vai ser 2 metros por segundo. Ok? 2 metros por segundo. Então B se afasta de A com uma velocidade de 2 metros por segundo. Como que eu determino a distância entre A e B em 15 segundos? Ó, se eu já sei a velocidade relativa entre eles, eu posso fixar um como se um tivesse parado e o outro apenas estivesse andando a 2 metros por segundo. É como se A tivesse parado e B tivesse afastando de A com essa velocidade. Então, se eu pensar desse jeito, eu consigo resolver facinho o exercício. Olha só. Velocidade não é igual a distância percorrida, que é o ΔS sobre ΔT. Ó, a velocidade é a velocidade relativa. Então, a velocidade entre os dois móveis é 2. A distância entre eles é o que a gente vai saber. Né? Vou chamar de D. O ΔS eu estou modificando para D, que é a distância entre as duas motocicletas.
E o tempo que eles vão permanecer se afastando um do outro com essa velocidade é 15 segundos. Então, sobre o tempo. Pega o 15, está dividindo, joga desse lado da igualdade, multiplicando. Então, a distância vai ser 2 vezes 15. Então, a distância entre A e B vai ser 30 metros. Questão facinho, né, galera? O problema é interpretar as questões de velocidade relativa. Entenderam? Vocês perceberam que é simples. Principalmente a matemática é por trás. Mas a interpretação é mais complicada. Mas a partir do momento que você começa a entender velocidade relativa, cara, vocês vão resolver um exercício de forma muito rápida. Ok, galera? Mais um exercício ainda, tá? Não acabou, não. Olha, galera, questão número 9. Página 58, livro 1 ainda. Um pássaro parte em voo retilíneo e horizontal do seu ninho para uma árvore distante 75 metros e volta sem interromper o voo sobre a mesma trajetória. Sabendo que sopra um vento de 5 metros por segundo na direção e sentido da árvore para o ninho e que o pássaro mantém em relação à massa de ar uma velocidade constante de 10 metros por segundo, determine em segundos o tempo gasto na trajetória de ida e volta. Então ele quer saber o tempo que o pássaro gasta para sair de uma árvore e na outra e retornar para a árvore que está o ninho. Né? Sai do ninho, vai para essa árvore e retorna para o ninho novamente. Pessoal, ó, então aqui está o ninho. Faz de conta que isso aqui represente o ninho do passarinho e aqui está a árvore. A distância entre o ninho e a árvore é de 75 metros. Então a distância do ninho até a árvore é de 75 metros. O pássaro, ele viaja com uma velocidade de 10 metros por segundo em relação à massa de ar. Entendeu? Então, ó, o vento está soprando para cá. Ó. O vento está soprando para cá. Qual que é a velocidade do vento? A velocidade do vento, vou colocar assim, ó, V do vento, é 5 metros por segundo. E o pássaro voa para cá com uma velocidade de 10 metros por segundo em relação à massa de ar. Então ele vai andar os 75 metros, depois vai retornar os 75 metros. Então quando ele está indo contra o vento, qual seria a velocidade relativa dele? Não seria 10 a velocidade do pássaro? A velocidade do pássaro é 10 metros por segundo. Então, qual que é o tempo gasto por ele para ir até essa árvore, depois para retornar ao ninho? Então, como está uma velocidade contrária à outra, aqui a velocidade relativa vai ser igual a 5 metros por segundo. Ah, meu professor, quando eles não estão em sentidos opostos eu não subtraio, eu somo? Não, galera, olha só. É igual você estar andando numa correnteza. Você está está nadando a favor da correnteza. Você, em relação à correnteza, vamos supor que tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Se a correnteza te joga a favor dela com uma velocidade de 5 metros por segundo, se você está andando a favor da correnteza, a sua velocidade seria de 15 metros por segundo em relação à margem, certo? A mesma ideia é se eu andar contra a correnteza. Aqui é a mesma ideia, ó. Mesma ideia, o pássaro está indo contra a corrente de ar, depois ele vai voltar a favor da corrente de ar. Se ele está indo contra a corrente de ar, a velocidade relativa do pássaro em relação a alguma coisa fixa na Terra seria 10 menos 5. Agora, se ele vem a favor do vento, seria 10 mais 5. Vamos calcular primeiro o tempo que ele vai gastar para andar esses 75 metros, tá?
Então, a velocidade relativa de ida, né? Velocidade relativa de ida é 10 menos 5. Que vai dar 5. Essa velocidade relativa de ida é igual a 5 metros por segundo. Como eu sei a distância que ele vai andar aqui, né? Distância é igual a velocidade vezes tempo. Se eu quero saber o tempo, passa a V dividindo. Então, tempo vai ser igual a distância pela velocidade. Então, o tempo de ida é igual a distância, que é 75 metros, sobre a velocidade relativa, que é 5 metros por segundo. 75 dividido por 5, o tempo de ida vai ser igual a 15 segundos. Calculamos o tempo que ele gasta para ir até a árvore. Agora a gente vai calcular o tempo que ele gasta para voltar ao ninho, certo? Agora a velocidade relativa, né, o vento vai ajudar o pássaro. Então a velocidade relativa vai ser a soma dessas duas velocidades. Então a velocidade relativa de volta, né, agora, ele vai retornar ao ninho, a velocidade relativa de volta vai ser igual a 10 mais 5. Então a velocidade relativa de volta vai ser igual a 15 metros por segundo. Usando de novo, né, essa relação, né, ele quer saber o tempo de volta, então o tempo é a distância pela velocidade. Então o tempo de volta vai ser a distância, 75 metros, sobre a velocidade, no caso é a velocidade relativa, tá? Sobre 15. 75 dividido por 15 dá quanto? Então, o tempo de volta vai ser igual a 5 segundos. Então, qual que é o tempo, agora que vem a resposta do exercício, qual que é o tempo que o pássaro gasta para ir até a árvore e retornar ao ninho? 15 mais 5. O pássaro gasta 20 segundos para ir e para voltar ao ninho, certo? Então, o tempo total gasto pelo pássaro, vou colocar assim, ΔT total, seria o tempo de ida mais o tempo de volta. Então, o tempo total seria de 20 segundos. Ok, galera? Então, resolvam o restante dos exercícios dessa página aqui, tá? E eu vou explicar um conteúdo novo agora para vocês. Não se assustem, não, tá? É importante que nós aprendamos. Tchau, tchau, bons estudos, galera!